Olá, meu nome é Patrícia e estamos em mais uma série do treinamento da JPMed. Vamos abordar agora sobre a pessoa jurídica, né? Vocês podem observar que a pessoa jurídica é uma das vendas também da JPMed. E é muito importante a gente saber fazer a diferenciação dos diferentes tipos de pessoa jurídica que nós temos na nossa empresa, né? Esse material é um material rico, feito para que você possa debruçar posteriormente, entendendo por completo como é que é o nosso trabalho da pessoa jurídica aqui na JPMed. Não vou estar abordando, passando todas as telas, mas é importante que você, ao adquirir esse material, leia com bastante atenção, reflita sobre cada ponto importante desse material e, caso tenha alguma dúvida, vocês sabem que pode entrar em contato comigo a qualquer momento, né? Bom, o que eu gostaria de começar com vocês, deixar muito claro, é que independente da pessoa física ou da pessoa jurídica, eu vou abordar alguns pontos importantes que eles vão engrandecer o nosso poder de venda. A primeira coisa que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção é o que realmente, dentro do direito médico, o que comporta a responsabilidade civil. Isso é muito importante, porque se eu não tiver essas três características, dano, culpa e nexo causal, dentro de uma ação, não se tem o que falar em condenação, né? Eu sempre falo para vocês o tempo todo. A JPMed oferece um tripé de oportunidades para você oferecer para o seu cliente. O primeiro, que é a prevenção, ou seja, todo o trabalho preventivo que a nossa equipe jurídica vai fazer com você, deixando o nosso protegido preparado caso um dia ocorra uma judicialização. Ou então que ele fique realmente trabalhando de forma correta pro resto da vida. Não quer dizer que você tem um seguro atrelado ao nosso processo, que isso possa ser que haverá uma judicialização no futuro. Espera-se que não, né? Como qualquer contratação de seguro. A gente contrata o seguro para que a gente trabalhe com segurança, para que a gente tenha segurança. E no nosso caso da responsabilidade civil, para que tenhamos segurança no exercício da profissão. Isso é muito importante vocês saberem. Mas não quer dizer que necessariamente nós precisaremos acionar a seguradora e abrir um sinistro, né? O papel da JPMed, num primeiro momento, nesse primeiro tripé, é fazer todo um trabalho preventivo. Vem aí o nosso diferencial. E nesse trabalho preventivo, espera-se que não haja necessidade de uma possível judicialização. E se tiver, os nossos protegidos estarão preparados documentalmente para uma defesa, né? Para uma defesa séria, ok? Bom, agora é muito importante que você saiba, até para que no momento da conversa sua com o seu cliente, seu profissional de saúde, que você saiba que para que ele seja processado, a parte, no caso do paciente, ele precisa entrar com uma ação onde entre dano, onde tenha culpa e onde tenha nexo causal. Não sou advogada, mas eu vou conseguir explicar de uma forma muito mais didática para você o que vem a ser essas três esferas, ok? Bom, quando a gente fala em dano, é preciso que tenha durante um ato, seja um ato então, é muito importante que na hora que esse advogado da outra parte entrar com uma ação, ele com certeza vai se atentar a esses três pontos, até porque ele é advogado. Mas para que você entenda, é preciso ter um dano, ou seja, tem que ter a lesão em si. A lesão ela pode ter um cunho físico, ela pode ter um cunho psicológico, ele pode ter outros cunhos, desde que seja configurada uma lesão. Por exemplo, a falta da dever da informação, o paciente pode se sentir lesionado pelo fato do médico não ter colocado durante uma consulta as oportunidades, as possibilidades de um tratamento, de uma cirurgia, de outras técnicas, enfim, né? Não preciso necessariamente causar uma lesão, uma cicatriz ou alguma coisa nesse sentido para que seja considerado uma lesão de fato. Né? Então, eu posso ter uma lesão física, uma lesão emocional, uma lesão psicológica, uma lesão de falta de informação, a outra parte, o outro advogado, conseguir construir na petição do processo o que de fato causou aí uma lesão para o nosso profissional de saúde. Feito isso,
precisa ter a necessidade da culpabilidade, ou seja, eu preciso mostrar naquela ação que houve ou uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. Nós vamos abordar esses três temas de forma bastante simples e bastante educativa para que você consiga entender melhor o que é isso. Mas lembrando que o advogado vai trabalhar isso de uma forma muito mais profunda, seja com a parte do cliente, ou seja com a nossa parte profissional de saúde. E é necessário ter um nexo causal, ou seja, é preciso que tudo isso esteja entrelaçado, ou seja, é preciso que tenha um nexo de casualidade entre o dano e a culpa. Então, isso é muito importante. Se eu não tiver essas três esferas conectadas ao meu processo, não tenho que se falar em indenização, né? E é muito comum isso acontecer, é muito comum que o advogado tente entrar com algum processo onde vai faltar algum desses três pilares. E se faltar, o juiz, no momento da decisão, vai dizer que não houve aí um dano, ok? Não teve aí nada o que se pagar com relação à parte indenizatória. Bom, para que vocês entendam, né? É muito importante a gente avançar um pouquinho aqui, para a gente entender um pouquinho melhor, até para a gente poder abordar sobre a pessoa jurídica, mas é importante que existem dois tipos de responsabilidade. Uma responsabilidade chamada objetiva e uma responsabilidade chamada subjetiva. Vamos falar primeiro da subjetiva, que é o que vai acometer aí o profissional de saúde. O profissional de saúde, para que ele seja condenado, precisa ter, né? Eu preciso ter o nexo causal, nós conversamos, a gente precisa do dano e a gente precisa da culpa. A culpa que eu falei para vocês, ela é inferida em negligência, imprudência e negligência. O que vem a ser negligência, gente, por alto dizendo, nada mais é do que deixar de agir. Ou seja, aquele médico foi negligente, aquele profissional de saúde foi negligente. Ele deixou de exercer ou de prestar algum socorro, algum serviço dentro da qual ele é habilitado a ser. Ele deixou de fazer, ele foi negligente. O que que é imprudente? Significa que ele agiu de forma precipitada. Ele agiu de forma sem pensar em possíveis consequências, sem cautela. E o que que é imperícia? É a falta da habilidade técnica. Então, ele pode junto com o dano e com o nexo, ou ele pode ter sido negligente, ou ele pode ter sido imprudente, ou ele pode ter sido imperito. Então, é necessário exigir ter esse contexto para que o processo siga seu rumo tradicional, certo? E isso, quem recebe essa culpabilidade toda é o profissional de saúde na sua responsabilidade subjetiva. Quando a gente se fala em pessoa jurídica, que a gente está falando do hospital, do consultório, da clínica, enfim, das outras formalidades de pessoa jurídica, a gente fala sobre responsabilidade objetiva, ou seja, não tem uma necessidade de culpa. Eu tenho que ter o nexo e o dano, mas eu não preciso da presença da culpa. Isso acaba facilitando com que o advogado da outra parte, no momento de uma ação, entre com uma ação contra o médico e contra a pessoa física, ou contra o profissional de saúde e contra a pessoa jurídica, desculpa, né? Contra a pessoa jurídica. E isso, por quê? Porque existe uma facilidade da gente entrar com uma ação contra a pessoa jurídica pelo fato de eu não ter a necessidade de comprovar uma culpa. Então, quem responde? O médico vai responder por uma eventual conduta culposa, negligência, imperícia e imprudência, certo? No exercício da sua profissão, e a clínica, o hospital, o consultório, outras pessoas jurídicas vão responder por falha de prestação de serviço, pela insegurança, estrutura, sua equipe técnica ou omissão de fiscalização. O advogado da outra parte consegue juntar num processo todas essas ações que vão envolver a parte médica e a parte hospitalar, clínica, enfim, para configurar aí, gente, uma responsabilidade subjetiva e objetiva e nisso culpar o profissional de saúde e arrolar ao processo outras entes, né? No caso, a pessoa jurídica, né? Agora, é muito importante que na prática, pode haver uma responsabilidade solidária disso aqui tudo e ou subsidiária entre o médico, clínica, hospital e demais envolvidos. Vão ser nossos próximos slides. É importante a gente estar abordando esses temas para que você entenda depois, no momento de uma venda,
né, de você falar um pouquinho sobre a pessoa jurídica, você entender a necessidade de saber o que é uma responsabilidade objetiva e subjetiva e os tipos de condenação, porque eles estão atrelados à pessoa jurídica, ok? Quando a gente fala de consolidação, de condenação solidária, gente, e quando a gente fala solidária, dá a impressão de que precisa ser 50-50, né? 50% do médico e 50% da pessoa jurídica, e não necessariamente. Tá? Na hora que o juiz vai dar sua sentença final, ele estipula na condenação solidária quantos por cento vão para cada parte. Ah, de acordo com o que foi apresentado nos autos do processo, talvez mediante uma análise de perícia, identificou-se que 50% é a culpa subjetiva e 50% objetiva. Né? A responsabilidade, ou então entende-se que 70% é de responsabilidade do médico e 30% de responsabilidade do ente pessoa jurídica, né? Então, eu preciso sofrer um dano, ter um processo na condenação solidária, e aí, no momento da condenação, ambos são condenados, independente do seu percentual. Na prática, o paciente, ele escolhe quem vai pagar, independente da participação de um outro. Acontece muito isso, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que a decisão saiu de que fosse 50-50 só para ficar mais fácil para que a gente entenda o nosso raciocínio. Então, vamos imaginar que ficou 200 mil de condenação. Saiu determinado que 100 mil vai para a figura do médico e 100 mil a figura do hospital ou da clínica, enfim. Ele pode escolher primeiro de quem que ele vai cobrar. Vamos imaginar que ele vai cobrar primeiro do profissional de saúde, a parte dele. Quando ele cobra do profissional de saúde, se ele não tiver um seguro, né, o juizado ele vai atrás de outras fontes financeiras que esse médico pode pagar, ou, né? Do como é que ele vai pagar. Vamos imaginar que ele fale assim: eu não tenho dinheiro, eu não tenho 100 mil para pagar, né? Então ele vai atrás disso. Uma vez ele não conseguindo, esse cliente não conseguindo buscar o recurso financeiro devido a ele, da pessoa jurídica, ele vai atrás da pessoa, desculpa, da pessoa física, ele vai atrás da pessoa jurídica recorrer 100% do que ele tem direito. Vamos imaginar que essa pessoa jurídica tenha um seguro atrelado a ele, indenizatório, e aí, como ele não conseguiu pegar pela parte do como ele não conseguiu pegar da parte do médico, ele vai pedir 100% de pagamento da pessoa jurídica. Então, vamos imaginar 200 mil reais a condenação, 100 mil para cada um. A pessoa física já falou, não tenho dinheiro. Chega na pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem o dinheiro, seja através dos bens que estão instalados no seu hospital, ou seja ele através de um seguro indenizatório, que é o caso da responsabilidade civil. E aí ele vai e paga 100% os 200 mil. Quando é feito isso, existe a figura existe a figura do direito de regresso. Ou seja, o que é isso? Direito de regresso. Estou marcando aqui para vocês no outro slide. O que que é isso? Significa que ele tem o direito de cobrar a parte solidária dele da outra parte que não teve condições de pagar. Se o médico tinha que arcar com 100 mil e por acaso o hospital teve que pagar 100% integralmente pela condenação, ele pode entrar com um pedido, um direito de regresso, fazer uma regressiva contra esse profissional médico, ok? Vamos imaginar que ele não tem interesse em cobrar, pronto, encerra-se ali, pronto, e vida que segue. Agora, pode acontecer daquele hospital que tenha o seguro, e até então ele teve o dinheiro para pagar, mas sabendo que a condenação é solidária e dá o direito de regresso, isso também compete que a seguradora possa cobrar dessa pessoa física o dinheiro respondente à cota parte dele, ok? Então, 200 mil era para ficar 100 mil para cada um, o hospital teve que arcar sozinho e detalhe, através de um seguro de responsabilidade civil, pessoa jurídica, qual ele tinha. O seguro foi obrigado a pagar os 200 mil, até porque ele tinha, talvez, 500 mil, 1 milhão, enfim, que ele pudesse utilizar para fins de condenação. E aí ele vai e paga 100%. Isso dá o direito à regressiva da seguradora cobrar corta parte do profissional, porque ele teve que arcar 100% por algo que era solidário, ok?
Bom, existe também a responsabilidade subsidiária. O que vem a ser isso? Os dois foram arrolados no processo, só que chegou no momento final, o médico, o juiz falou assim: condenação 100% do médico. Não tem o que se falar em pagamento solidário, e sim subsidiário. Um das partes ficou responsável em pagar. O que significa isso? Mas é importante que os dois tenham sido arrolados no processo. Ok? Bom, feito isso, se o médico não tem seguro ou não tem condições, vamos pegar o mesmo capital, né? A mesma indenização, desculpa. Vamos imaginar que também teve que arcar com 100% do processo. Né? 100% é R$ 200.000, que é o que a gente colocou no exemplo passado. Se o médico não tem condições de pagar, mostra-se por A mais B que ele não tem condições de pagar, existe uma garantidora que é o hospital, que foi o outro arrolado no processo. Se não consegue pagar, existe só um devedor principal, mas ele pode cobrar o devedor subsidiário, que ele tem um caráter garantidor, ok? Mesma coisa, se o hospital pagar 100%, né, a seguradora com certeza vai entrar com uma ação regressiva aí contra esse profissional médico, porque o responsável, o único devedor da ação foi o médico que não teve condições de pagar, ok? Bom, então existem aqui nesse slide aqui, existe exatamente a comparação entre um e o outro que vai facilitar o seu entendimento. Vamos lá. Quando a gente fala de franquia, né, a gente, para a pessoa jurídica, que é o tema da nossa aula, a pessoa jurídica, vamos imaginar que ela foi condenado a um valor de R$ 100.000 e aí pega-se 5%, né? Vamos imaginar que esse 5% equivale aí a R$ 5.000. Ok? Tá dentro dessa faixa mínimo e máximo, certo? Se esse 5% está entre o mínimo e máximo, paga-se os 5%. Se por acaso o valor da condenação na franquia foi R$ 400, então paga-se o mínimo 800, ou se ele extrapolar 8.000, paga-se o máximo, que é 8.000. Agora é importante, para que haja saída do dinheiro da seguradora, é importante que se tenha o pagamento da franquia ou participação obrigatória do segurado, POS, como a gente também fala. Ok? Ótimo. Vamos entender como é que é o seguro para pessoa jurídica da JPMed vinculada à nossa seguradora, que é a Excelsior, né? Então vamos lá. Faz parte do produto da Excelsior que o LMI dele é de 200%. O que significa isso? Significa que o valor que você vai contratar, ele é dobrado na sua garantia, na sua parte garantidora. Então vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Se o LMI ele é de 200%, significa que se eu pedir contratar uma cobertura de 500.000, na verdade, a minha pólice, ela é de 1 milhão, certo? É o exemplo que eu estou dando aqui nessa imagem, mas a gente pode colocar, por exemplo, se a cobertura é de 100.000, então, na verdade, a pólice equivale a um total de 200.000. Se ele é de 300.000, entende-se que a pólice é de 600.000. É sempre o dobro, porque o nosso LME é de 200%. Mas eu estou garantindo para você que a pólice, ela vale o dobro. Então, se eu contratei um LMI de 100.000, eu estou tendo 200.000 de cobertura total daquela pólice. Então, vamos pegar o exemplo que está aqui no slide. Se por acaso você contratou uma cobertura de 500.000, na verdade equivale a 1 milhão. Agora, é muito importante. Eu não tenho 1 milhão para ser disponibilizado num único sinistro. Ao contrário, eu preciso ter, no máximo, por sinistro, o valor do limite contratado. Se eu contratei 500.000, significa que para cada sinistro eu só posso ter abertura de no máximo 500.000, mesmo tendo 1 milhão disponível de cobertura. Patrícia, vamos imaginar que dentro dessa pólice, que tem a vigência de 1 ano, eu tenha oito processos arrolados ali, eu tenho 8 aberturas de sinistro, cada uma no valor de 100.000, correto? Vai se pagar? Correto, é assim que funciona. O que não pode é esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um exemplo de sinistro,
aonde a cobertura contratada é de 500 mil, a condenação foi 600 mil. Eu falei para vocês que a contratação é de 500 mil. Eu não posso esquecer que eu tenho disponível 1 milhão, mas por sinistro eu só posso utilizar 500 mil. Então, se a condenação é de 600 mil, a seguradora paga, arca com os 500 mil e 100 mil o segurado paga do seu próprio bolso. Ok? Se por acaso eu tenho 1 milhão, mas eu tive 5 aberturas no valor de 200 mil, significa que eu estou dentro do valor estipulado, dentro do limite contratado, da cobertura contratada. Ok? Perfeito. Então, vamos para o próximo passo. Já entendemos os tipos de responsabilidade médica, já entendemos os tipos de condenações e já entendemos entendemos a franquia que é utilizada caso haja uma indenização, e a gente só fala em franquia se tiver condenação. Se não tiver condenação, não se tem o que falar em franquia. E agora já descobrimos também o nosso limite, a nossa cobertura máxima, 200%, sendo que o sinistro, para cada sinistro, é o limite contratado, ok? Mas sabemos que temos o dobro na pólice. Pode ser um argumento de venda para você, né? Para você, consultor, corretor, é, ou qualquer profissional que venha fazer esse tipo de venda, ok? Então vamos lá. Agora vamos entender a diferença entre uma contratação de PJ tradicional e uma contratação de extensão PJ. Bom, gente, em primeiro lugar, é muito importante, antemão, não é nem quantas pessoas eu tenho no contrato social. Eu preciso ter quantas pessoas circulam naquele espaço físico. Vamos imaginar que a Patrícia, eu sou uma dermatologista e eu tenho uma clínica e nessa clínica tem somente eu trabalhando, certo? E vamos imaginar que só tenha eu no contrato social. A Clínica Patrícia Dermatologia LTDA é da minha pessoa, só tenho eu, só existe uma pessoa trabalhando lá e ponto final. Pronto, a partir do momento que você, corretor, fizer a contratação dessa pessoa, você vai fazer a contratação pessoa física com extensão da pessoa jurídica. E é muito importante que o valor contratado da pessoa física, ela se estende à pessoa jurídica. Ela não duplica, ok? Se você contratou para pessoa física 200 mil reais, ela é 200 mil reais pessoa física e jurídica ao mesmo tempo, tá? Não se tem, a gente não dobra porque eu fiz uma contratação com uma extensão PJ, isso é que fique muito claro, ok? Se por acaso a pessoa física tiver, às vezes, tiver na sua sociedade a sua mãe, mas ela não é médica, ou algum outro, até um outro, pode ser até um outro profissional, certo? Mas se você fizer a contratação, você, pessoa física com extensão PJ, está assegurado você, pessoa física, a sua empresa, pessoa jurídica, e a pessoa jurídica só está protegida se você for o polo da ação, tá bom? Se a pessoa física for o polo da ação. Vamos imaginar que a Patrícia eu tenho 3, 4 pessoas circulando na minha clínica de dermatologia e eu não consigo estar lá o tempo todo e não quero deixar a minha clínica ociosa. Eu vou contratar outras profissionais dermatologistas para lá trabalharem. Caso isso aconteça, e você só tem a sua pessoa física com a sua extensão PJ, você está protegendo somente a Patrícia e a pessoa jurídica na sua figura, no seu polo, se você for o polo principal da ação. Se por acaso eu tenho a contratação de uma amiga, a Maria trabalha na minha clínica e ela é acionada judicialmente pessoa física e arrolada da minha clínica, porque ela trabalha na minha clínica, a minha pessoa jurídica não está protegida. Que fique muito bem claro isso, ok? Para que eu tenha a minha pessoa jurídica protegida, eu preciso que a minha empresa, pessoa jurídica, Patrícia Dermatologia, ela precisa fazer uma contratação específica de PJ para minha clínica e lá dentro eu vou dizer quantos profissionais lá circulam e qual a sua especialidade para que seja traçado para que ela seja enquadrado dentro de uma cobertura específica para isso. Por exemplo, vamos imaginar que a Patrícia é uma dermatologista, mas lá dentro circulam
fisioterapeuta, circula esteticista, circula cirurgião plástico, circula outros profissionais. Então, eu tenho que fazer uma cotação e identificar esses profissionais que lá circulam para que ela seja enquadrada dentro de uma cobertura que é possível ela ser respaldada de todos esses profissionais que lá circulam. Se por acaso eu não comentar que lá dentro circulam outros profissionais, né, ela pode ser enquadrada de forma equivocada e numa possível judicialização não ter cobertura. Então, é muito importante que para cada profissional novo que entre lá dentro, que saia da faixa da precificação que foi feita, ela precisa comunicar a seguradora através da JPMed e fazer um endosso, né, colocando os profissionais novos que lá estão sendo enquadrados, estão sendo adicionados, e talvez a precificação mude. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a Patrícia, na sua clínica de pessoa jurídica, circule na clínica dela três profissionais igual a mim, que fazem o mesmo tipo de procedimento. Nós somos dermatologistas, não mexemos com estética, mexemos com clínica tradicional, ok? Perfeito, é feita uma precificação para blindar aquela pessoa jurídica. Então, significa que se eu falo que eu tenho 5 profissionais na clínica, e por acaso for judicializado algum daqueles profissionais, a empresa está protegida, certo? Por quê? Porque a clínica foi enquadrada na categoria correta e lá dentro eu notifiquei que tinham 5 profissionais, então, independente daqueles 5 profissionais que estão ali, que fazem o mesmo tipo de serviço do que a Patrícia, estão totalmente protegidos. Se aquela pessoa física da figura da Maria não tem um seguro e a condenação for solidária e ela não tiver dinheiro, você, da pessoa jurídica, vai pagar integralmente, ok? E se ela for condenada 100% de forma subsidiária, você foi arrolado no processo e você não foi condenado, mas ela não tem dinheiro também, você vai arcar 100% como garantidora, ok? Então, feito isso, ok. Agora vamos imaginar que eu, Patrícia, dermatologista, resolva colocar uma cirurgião plástica trabalhando lá dentro. Mesmo que ela esteja trabalhando dentro da quantidade mínima de 10, que a seguradora ela precifica a cada de 10 em 10 profissionais aproximadamente, vamos imaginar que ela coloque um cirurgião plástico. Só que a precificação dela foi feita, a cobertura, não vamos colocar a precificação, não, a cobertura dela foi feita somente para atendimentos clínicos de dermatologia. Se por acaso eu coloco um cirurgião plástico que fere isso que ela colocou no momento da contratação e essa cirurgiã plástica, ela é acionada judicialmente, a empresa não tem cobertura. Por quê? Porque até então só estava sendo enquadrado os dermatologistas clínicos. Então, consultor, corretor, representante comercial, se por acaso o seu profissional de saúde, que tem até então uma pessoa jurídica, junto com a JP Medic, e de repente ela contrata outros profissionais, por favor, comunique automaticamente para que a gente faça o endosso dessa categoria. Gente, tudo isso é possível porque a contratação, as nossas apólices são individuais. Se as nossas apólices fossem coletivas, não teríamos como fazer isso. Então, esse é o diferencial da JPMed. É isso que difere o nosso produto de talvez outros parecidos no mercado, ok? Bom, então vocês entenderam a diferença da PJ e da contratação da pessoa jurídica, da pessoa física extensão PJ, tá? Pode se fazer sem problema algum, mesmo tendo dois, três, ah, outros sócios. Mas veja, se aquela pessoa física, se o João, ele fez a contratação com a JP Médico, pessoa física, e fez a extensão PJ, só está protegida a pessoa jurídica se a ação for do João. Se outros profissionais lá dentro forem arrolados em processos de pessoa jurídica, a empresa não está protegida. A empresa só está protegida se fizer uma cobertura da PJ dela. Aí ela está protegida, ok? Certo. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que é todo esse processo? Gente, como é que é o fluxo de funcionamento? O cliente mostra seu interesse, ele vai acionar você, corretor, dizendo que está interessado em fazer uma cotação e uma blindagem da empresa dele.
Feito isso, vai contratar você e você, corretor, vai preencher um formulário que vai estar disponível para você. Feito isso, assim que você preencher todo esse formulário, você vai encaminhar para a JPMed, comercial@jusprotect, jusprotectmed.com.br. Logo no próximo slide tem o nosso tem um e-mail, você vai encaminhar e eu vou pegar e vou analisar junto à seguradora esse seu pedido, ok? Esse seu formulário. Tenho 5 dias úteis para te reenviar. Feito isso, mando para você o valor e você discute com o seu cliente se tem interesse ou não, ou se vocês querem uma cobertura maior ou uma cobertura menor, tá bom? Tá lá tudo para que vocês façam isso. Feito isso, vocês vão no nosso site fazer a contratação lá na área do protetor, vocês vão lá em cadastro de cliente e no plano individual vocês vão descrever tudinho o que consta nesse formulário, tá bom? Preenchendo o que consta, nós geraremos o link para você de pagamento e o link vai ser direcionado para pagamento via cartão de crédito de forma recorrente, ok? Ótimo. Então, esse é o processo, é o caminho, é o fluxo para que a gente faça aí uma cotação PJ. Certo? Antes da gente entrar no formulário, quero mostrar para você aqui, ó, comercial@jusprotectmed.com.br. Vocês sabem que eu sou bastante acessível, e muitos de vocês, às vezes, entram em contato comigo e mandam pelo Zap. Não tem problema. Eu acho que para fins de cotação, pode mandar para o Zap, não tem problema. Mas eu gostaria que você, ah, representante, que você fizesse isso tudo tudo de cunho formal. Ou seja, é uma proteção para você e também para a gente. É bom que você faça. E detalhe, esse formulário é muito importante que ele seja assinado pelo proponente. Por quê? Porque depois, se no futuro ele chega para você e fala: Não, eu sempre avisei desde o início que tinha um cirurgião plástico, você não fez. Então, é muito importante que tenha a assinatura dele, seja via assinatura eletrônica, ou então que ele imprima o papel, preencha a caneta, não tem problema, e faça aí uma assinatura e tire foto. E guarde isso para você, porque com certeza nós guardaremos, né? Então, guarde isso você também, corretor. Sabe por quê? Porque pode acontecer dele depois chegar para você e falar: Não. João, eu não fiz a contratação dessa forma. Eu deixei bem claro para você que eu tinha 15 funcionários. Por que você colocou 10? Eu falei desde o início que só eram dermatologistas clínicos. Eu nunca falei para você que a gente mexia com estética, né? Então, isso é muito importante até pela nossa segurança. Ok? Quando a gente fala em formulário, dentro daquele link de vocês, existe um formulário. Eu não vou conseguir projetar isso aqui para vocês. Mas é muito importante o seguinte, que na hora que você abrir, ele é muito fácil, né? Coloque, preencha todos os dados, não deixe, coloque o responsável técnico. Isso é muito importante, porque depois ele pode ser arrolado numa possível judicialização como o RT e não vou ter documento para comprovar que ele era o RT. Até então, quando foi feito a adesão. E mais, todos os itens, preencha todos. Se tiver dúvida, liga para mim, mas não deixe de preencher nenhum dos quesitos. Ele é um documento muito simples, muito fácil de preencher, né? São 2, 3 folhinhas, fácil o preenchimento. Não deixe de preencher ele, tá bom? Entre lá no nosso Google Drive. Lá eu tenho de pessoa jurídica saúde e pessoa jurídica saúde animal. Eu tenho para os dois, ok? Mas não deixe de visualizar e tirar suas dúvidas com relação a isso. São os erros comuns, tá? Com relação a faturamento, ignorem isso aqui, porque a nossa seguradora ela não chega a pedir o faturamento. Às vezes existem outras seguradoras que precisam do faturamento para poder gerar uma proposta. No nosso caso, não precisa. Agora, muito importante, enquadrem ele para que ele tenha uma cobertura correta, tá bom? Seja bastante idas e vindas comigo para a gente acertar 100% qual que é o enquadramento dele, gente, para que a gente não tenha problema no futuro, caso necessite de uma cobertura indenizatória. Como eu falei para vocês, completem, não deixe nenhum item ali sem preencher. Não tem necessidade, é um formulário pequeno, é um formulário curto, não tem por que você não preencher tudo aquilo ali.
Coloque aí toda a informação do responsável técnico e preencha isso aí, faça uma assinatura até para que você se garanta e se respalde diante das informações que lá estão. Isso aqui são dicas de corretor. Quem sou eu para falar isso para vocês? Vocês são muito melhores do que eu, mas é só para a gente relembrar um pouquinho. Conheça como você conhece o seu cliente. Eu tenho certeza, analise o risco com ele. Analise qual que é a melhor cobertura para ele. Lembrando, a nossa cobertura ela é dobrada. Então, se ele acha que 500 mil é o suficiente para ele, faça um plano de 200 mil, 250 mil, não tem problema. Ok? Você vai observar que naquela ficha de preenchimento só tem a opção 100, 200, 300, 400 e 500. Por quê? Porque se a gente só trabalha no aspecto de 1 milhão de cobertura. Então, por isso que vocês não vão ver solicitações, pedidos acima de 500 mil, porque o nosso LMI ele é dobrado. Só que existe uma opção para que você descreva, caso você queira valores tipo 150 mil, 250 mil, valores assim quebrados, ok? Preencha o formulário com atenção, apresente benefícios e não preço, mostre a vantagem da JPMed, mostre o diferencial, mostre que a apólice é coletiva, mostre que o nosso LMI é dobrado, né? Então, mostre as vantagens e os benefícios para o seu cliente. Não mostre valor. O valor é consequência. Ele vai se sentir tão protegido com a JPMed que o valor que ele vai pagar para ele é besteira. Ok? Mostre valor nos produtos da JPMed. Seja um consultor, não seja um vendedor. Esteja disponível para tirar todas as dúvidas. Não sabe? Entre em contato com a Patrícia. Não sabe? Não tem problema. Vamos fazer uma videochamada. Se precisar de mim para que eu te ajude no processo de mostrar esses benefícios para o vendedor, para o cliente, eu estou à disposição para te ajudar. Envie tudo completo para que isso não demore, para que a gente não tenha retrabalho, certo? Acompanhe o processo, me cobre. Eu sempre cobro vocês com relação às metas. Então, me cobre também para que eu entregue para você dentro do período útil estabelecido, da qual eu passei para vocês. Uma comunicação clara é muito importante, então esclareça, feche com ele, corretor, quando você tiver certeza de que ele entendeu tudo. Isso é muito importante, até para o seu próprio respaldo. E outra coisa, não é porque a gente conseguiu fazer a venda que a gente depois não vai ter um pós-venda com ele. Então, isso é muito importante, a gente manter um relacionamento pós-venda, ok? Gente, muito obrigado por tudo. Espero que nessa rápida conversa eu tenha esclarecido para vocês aí o que é o nosso produto pessoa jurídica. E se tiver alguma dúvida, não tem problema. Reveja quantas vezes forem necessário esse vídeo. E se mesmo assim alguma coisa pontual você não entendeu, entre em contato comigo. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.